Olá pessoal, como vocês estão? Espero que muito bem, apesar de tudo. Eu sou Amanda Chaves Pinheiro, professora de Sociologia do IF Sudeste MG, Campus Juiz de Fora. E nesse vídeo a gente vai falar sobre trabalho, alienação e sociedade capitalista para Marx. Vamos? O fundamento da alienação, para Marx, encontra-se na atividade humana prática, o trabalho. Marx faz referência principalmente às manifestações da alienação na sociedade capitalista. Segundo ele, o fato econômico é o estranhamento entre o trabalhador e sua produção, e o resultado é trabalho alienado, que se torna independente do produtor, hostil a ele, estranho e poderoso. Ademais, pertence a outro homem que o subjuga, o que caracteriza uma relação social. Marx sublinha 3 aspectos da alienação. O trabalhador relaciona-se com o produto do seu trabalho como algo alheio a ele, que o domina e lhe é adverso, e relaciona-se da mesma forma com os objetos naturais do mundo externo. O trabalhador é alienado em relação às coisas. 2. A atividade do trabalhador tampouco está sob o seu domínio. Ele a percebe como estranha a si próprio, assim como sua vida pessoal e sua energia física e espiritual, sentidas como atividades que não lhe pertencem. O trabalhador é alienado em relação a si mesmo, a si próprio. 3. A vida genérica ou produtiva do ser humano torna-se apenas um meio de vida para o trabalhador, ou seja, seu trabalho, que é sua atividade vital consciente e que o distingue dos animais. Deixa de ser livre e passa a ser unicamente meio para que sobreviva. Portanto, do mesmo modo como o operário se vê rebaixado no espiritual e no corporal à condição de máquina, fica reduzido de homem a uma atividade abstrata e a um estômago. Por outro lado, o trabalho produtivo acaba por tornar-se uma obrigação para o proletariado, o qual, não sendo possuidor dos meios de produção, é compelido a vender sua atividade vital. Não é para ele mais do que um meio para poder existir. Ele trabalha para viver. O operário nem sequer considera o trabalho como parte de sua vida. Para ele é, antes de tudo, um sacrifício de sua vida. É uma mercadoria por ele transferida a um terceiro. Por isso, o produto de sua atividade não é tampouco o objetivo dessa atividade. O que o trabalhador produz para si mesmo não é a seda que tece, nem o ouro que extrai da mina, nem o palácio que constrói. O que o produz para si mesmo é o salário, e a seda, o ouro e o palácio reduzem-se para ele a uma determinada quantidade de meios de vida. Talvez a um casaco de algodão, umas moedas de cobre e um quarto num porão. E o trabalhador que tece, fia, perfura, torneia, cava, quebra pedras, carrega durante horas por dia, 12 horas por dia, são essas 12 horas de tecer, fiar, tornear, construir, cavar e quebrar pedras a manifestação de sua vida, de sua própria vida? Será? Pelo contrário, para ele a vida começa quando terminam essas atividades, à mesa de sua casa, no banco do bar, na cama. As 12 horas de trabalho não têm para ele sentido algum enquanto tecelagem, fiação, perfuração, mas somente como meio para ganhar o dinheiro que lhe permite sentar-se à mesa, ao banco no bar e deitar-se na cama. Se o bicho da seda fiasse para ganhar seu sustento como lagarta, seria o autêntico trabalhador assalariado. Dito de outra maneira, o trabalhador e suas propriedades humanas só existem para o capital. Se ele não tem trabalho, não tem salário, não tem existência, só existe quando se relaciona com o capital. E como este lhe é estranho, a vida do trabalhador é também estranha para ele próprio. O salário serve para conservar o trabalhador, como qualquer outro instrumento produtivo. Esta é uma visão estreita do que são as necessidades humanas, que contemplam também a beleza, a paixão, o espírito e a sociedade mesma.
os demais seres humanos. Mas enquanto existir a propriedade privada dos meios de produção, as necessidades dos homens resumem-se ao dinheiro, e as novas necessidades criadas servirão para obrigá-los a maiores sacrifícios e dependência. Em suma, o operário não se reconhece no produto que criou, em condições que escapam ao seu arbítrio e às vezes até à sua compreensão. Nem vê no trabalho qualquer finalidade que não seja de garantir a sua sobrevivência, seu sustento. E a própria força de produção multiplicada, que nasce por obra da concepção dos diferentes indivíduos sob a ação da divisão do trabalho, aparece aos produtores como um poder alheio, sobre o qual não tem controle, não sabe de onde procede e sentem como se estivesse situado à margem deles, independente da sua vontade e dos seus atos, que até mesmo dirige essa vontade e esses atos. Mas o próprio capitalista, senhor da riqueza, dela é escravo e se desumaniza. A produção coletiva é organizada e dirigida segundo os interesses de uma camada da sociedade, a burguesia, desconsiderando-se todas as necessidades de realização pessoal e bem-estar dos proletários que não estejam diretamente ligadas à criação de riqueza. Na medida em que a produção capitalista carece, para sustentar-se e aumentar a produtividade, do incessante aperfeiçoamento técnico, a divisão do trabalho é uma condição essencial. Mas a tarefa individual do trabalhador torna-se, do ponto de vista, um ato abstrato e sem relação com o produto final. O que caracteriza a divisão do trabalho no seio da sociedade capitalista é que ela engendra as especialidades, as distintas profissões e, com ela, o idiotismo do ofício. A divisão capitalista do trabalho e mesmo a atividade profissional exercida atende aos interesses particulares dos grupos dominantes e só eventualmente aos dos produtores. As decisões a respeito do que, do quanto, de como, em que ritmo e por meio de quais métodos se produz escapam quase inteiramente da razão do produtor direto. Retiram ao trabalho do proletário todo o caráter substantivo e fazem com que perca todo o atrativo para ele. O produtor converte-se no simples apêndice da máquina e só se exigem dele as operações mais simples, mais monótonas e de mais fácil aprendizagem. Sendo assim, ele é mais facilmente substituível por outro trabalhador, em atos abstratos e com precária capacidade de negociar melhores condições de vida e de trabalho. Em condições de alienação, o trabalhador faz com que o crescimento da riqueza objetiva se anteponha à humanização do homem e da natureza, sirva crescentemente como meio de exploração ao transformar-se em capital e só se realize como meio de vida. Por isso, ele não é a satisfação de uma necessidade, senão somente um meio para satisfazer as necessidades fora do trabalho. Marx considera que o trabalhador não se sente feliz, mortifica seu corpo e arruína seu espírito no trabalho que é obrigado a fazer, que é externo a ele, e, se não existisse coação, ele fugiria do trabalho como foge da peste. Ele só se sente de fato livre em suas funções animais. Em suas funções humanas, sente-se como um animal. O animal converte no humano e o humano no animal. A quantificação dos produtos do trabalho humano permite o cálculo de sua equivalência. Troca-se uma certa quantidade de moeda por um saco de cimento. Mas essa relação parece ocorrer entre coisas, conquanto seja uma relação social determinada dos homens entre si, adquire para eles a forma fantástica de uma relação de coisas entre si. Este é o que Marx chama de caráter fetichista da mercadoria, dado pela incapacidade dos produtores de perceber que, através da troca dos frutos dos seus trabalhos no mercado, são eles próprios que estabelecem uma relação social. Em outras palavras, o fetichismo do mundo das mercadorias deve-se a que os atributos sociais do trabalho são ocultos detrás de uma aparência material, já que o que interessa na prática aos que intercambiam produtos é saber quanto obterão em troca deles, isto é, a proporção em que se intercambiam entre si. Quando essa produção adquire certa estabilidade habitual, parece-lhes proveniente da natureza mesma dos produtos do trabalho. Parece existir nas coisas uma propriedade de intercambiar-se em proporções determinadas, como as substâncias químicas combinam-se em proporções fixas. Isso quer dizer que as relações sociais aparecem
aparecem aos olhos dos homens encantadas sob a forma de valor, como se esse fosse uma propriedade natural das coisas, através da forma fixa em valor, dinheiro. O caráter social dos trabalhos privados e as relações sociais entre os produtores se obscurecem. É como se um véu nublasse a percepção da vida social, materializada na forma dos objetos, dos produtos, do trabalho e de seu valor. Mas a necessidade permanente de renovação e o avanço técnico é também uma das oposições dialéticas que constituem a sociedade capitalista e a levam à sua superação, como derradeira sociedade de classes. As relações de produção burguesa são a última forma contraditória do processo de produção social. Logo, a condição de emancipação da classe operária é a abolição de todas as classes. A extinção das diversas formas de alienação exige que as condições de trabalho da vida prática apresentem ao homem relações transparentes e racionais com seus semelhantes e com a natureza. Reclama, então, uma sociedade onde o conflito entre homem e natureza e entre homem e homem se resolva. A sociedade comunista. E você? Me diga você o que pensa sobre isso? Me conta.